Olá a todos, a gente vai falar agora de limite e continuidade de função de duas variáveis e vocês vão ver que as ideias básicas são bem parecidas com as do primeiro cálculo que vocês fizeram, mas tem umas complicaçõezinhas extras pelo fato de agora ter mais uma variável. Bom, vamos começar com a definição de limite em termos de epsilon e delta. É basicamente isso aqui. O limite de uma função f de xy, quando o ponto xy tender a um certo ponto fixo de coordenadas AB, o limite vai ter valor L se para todo epsilon maior que zero existir algum delta maior que zero, tal que se essa expressão aqui for maior que zero e menor que delta, então o módulo de f de xy menos L é menor do que epsilon. Ok? E se isso aí acontecer, a gente escreve de uma maneira resumida com essa simbologia aqui que é bem parecida com o limite de cálculo 1. Você tem limite, aqui você bota a função, só que agora é um f de xy. Aqui normalmente você tinha x indo para um valor, agora você tem xy indo para valores a e b. E igual a L. Okay? Então, isso aqui, esse símbolozinho matemático, representa toda essa frase aqui. Ok? Bom, vamos tentar entender o que isso aí está me dizendo, ok? E vocês vão ver que é bem parecido com o que vocês tinham lá em cálculo 1. Bom, o que significa essa expressão aqui, raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado? Bom, se vocês lembrarem de geometria analítica, vocês devem saber que isso aí é justamente a distância entre o ponto xy e o ponto AB. Ok? Basicamente, você subtrai as coordenadas ao quadrado e tira a raiz da soma. Okay? Então, o que isso aqui está dizendo é que você quer que a distância entre o ponto xy e o ponto para onde ele está indo seja menor do que o númerozinho delta bem pequeno. Ou seja, você quer que a distância entre o xy e o ponto AB fique pequena. E maior que zero, porque no limite a gente nunca está interessado com o que acontece exatamente no ponto. Então você não quer que esse xy seja exatamente igual ao AB. Você não quer que a distância seja zero, porque você só está interessado no que acontece perto do ponto, mas não no próprio ponto. Bom, e o que eu quero que aconteça se esses dois pontos estiverem próximos, se essa distância for pequena? Eu quero que o módulo de f de xy menos L, que é basicamente a distância entre esse valor real e aquele valor real fixo do limite, você quer que essa distância, essa diferença entre esses dois valores seja menor do que epsilon, que em princípio é alguma constantezinha pequena que você escolheu. Então, é bem parecido com o limite de função de uma variável. Você quer que, se o seu ponto esteja bem próximo de onde ele está indo, o valor da função esteja bem próximo do valor do limite L. Ok? Tá aqui uma figurinha para ajudar a visualizar isso aí. Eu tenho aqui um pontinho ali AB, ok? Aqui seria o valor do limite L, ok? E o limite, quando xy se aproximar de AB, ele vai ser L. Se qualquer xy que eu pegar aqui bem pertinho de AB, ou seja, digamos que eu pegue aqui um disco de raio delta em torno do ponto AB, ok? O que eu estou querendo é que se eu pegar qualquer ponto dentro desse disco, quando eu olhar a imagem dele, ou seja, pega esse disco aqui, sobe como um cilindro até bater no gráfico, aí onde ele bater no gráfico aqui, agora você projeta no eixo Z, ok, para achar os valores. Então todos os pontos dentro desse disco de raio delta em torno do ponto AB vão ter valores nesse intervalozinho aqui em torno do L, ok? E a ideia é que esse intervalo aqui seja menor, o raio dele, a distância de qualquer ponto desse intervalo até o L, seja menor do que aquela constante epsilon. Okay? Se você pegar um epsilon menor ainda, quiser que isso aqui fique mais fechadinho, dá para ver que bastaria eu pegar um disco com raio delta menor ainda, né? Se eu for fechando esse disco cada vez mais, quando eu olhar a imagem aqui, dá para perceber que vai fechando cada vez mais em torno do L. E isso acontece justamente porque o limite de f de x, quando xy tende a b, é igual a L. Ok? Isso é o que o limite está dizendo.
Mas, de novo, importante ressaltar isso, que no próprio AB, o valor da função não precisa ser L. Ok? Talvez o valor da função nem exista no ponto AB. Talvez o AB esteja fora do domínio. O que importa é que qualquer ponto próximo de AB, a imagem esteja próxima de L. Ok? Bom, mas como que a gente faz para calcular o limite? Em cálculo 1, vocês aprenderam um monte de técnicas para calcular limite de função de uma variável, né? E aqui a gente gostaria, se possível, de aproveitar tudo aquilo que vocês já aprenderam para duas variáveis. Como que a gente pode tentar fazer isso? Bom, uma coisa que a gente pode tentar fazer é, eu tenho um limite com duas variáveis, ou seja, eu quero que o meu xy se aproxime de AB, ok? Mas eu posso reduzir isso aí a um problema de uma única variável se eu fizer o xy obrigar ele a se aproximar de AB por um caminho específico que eu escolher, ok? Então, digamos que eu esteja aqui o AB, xy está ali, eu especifico um caminho para levar o AB até o xy até o AB, tá joia? Então, um caminho é uma curva é uma coisa unidimensional, então acaba virando problema de uma variável. Bom, a ideia disso aí é que se o limite de duas variáveis que a gente definiu agora há pouco, se ele existir e for L, dá para provar que o limite por qualquer caminho que eu escolher também vai ter que ser L. Então, se eu escolher um caminho que venha por aqui, o limite tem que dar L. Se eu escolher um outro caminho por ali, o limite tem que dar L. Se eu vier por aqui, o limite tem que dar L. Ok? Isso se o limite de duas variáveis existir for L. Então, vamos ver como é que isso aí funcionaria no exemplo. Digamos que eu esteja, meu AB, digamos que ele seja 0, 0. Okay? Então, eu vou querer um limite de alguma função, deixa ela quieta por enquanto, vamos pensar só nos caminhos. Então, tem alguma função que eu não sei qual é, eu quero fazer o xy ir para 0, 0. Bom, tem infinitas maneiras de eu levar o xy para o 0, 0. Né? Eu tenho um ponto xy qualquer em algum lugar aqui, eu quero fazer ele se aproximar da origem. Eu poderia fazer, por exemplo, ele se aproximar pelo eixo y, vindo por aqui. Okay? Pelo eixo y, o eixo y é justamente onde o x é 0, né? Ok? Então, poderia fixar o meu x como sendo 0, e aí fazer o y tender a 0 para aí o meu ponto se mover na direção da origem. Ou então, poderia fazer ele se aproximar pelo eixo x. Para fazer ele se aproximar pelo eixo x, eu boto o y igual a 0, porque o eixo x é onde o y vale 0. Então, fixo o y igual a 0 e aí faço o x tender a 0. Ou seja, o x vai se aproximar de 0, mas sem chegar em 0. E aí o meu ponto vai estar justamente seguindo por aqui, ou então por aqui na direção da origem. Essas não são as únicas possibilidades. Eu poderia fazer ele se aproximar da origem por uma outra reta inclinada qualquer. Uma equação de uma reta inclinada é y igual a alguma constante m vezes x. Okay? Então, poderia fazer isso. Poderia pegar o meu y, fixar ele como sendo igual a uma constante m vezes x, e aí fazer o x ir para 0. Porque se o x for para 0, como o y é mx, o y vai acabar indo para 0 também, então eu acabo vindo para a origem ao longo dessa reta azul aqui. Eu poderia tentar caminhos mais complicados. Poderia tentar, por exemplo, fazer meu ponto se aproximar da origem ao longo de uma parábola, que significaria pegar o y igual a x², por exemplo, para essa parábola aqui, e fazer o x ir para 0. Quando o x for para 0, o x², que é o y, também vai para 0. Vou acabar me aproximando da origem. Okay? Então, essa é a ideia. Poderia tentar escolher um caminho, calcular, se escrever uma das minhas variáveis em termos da outra, então fixar um valor para ela e deixar só uma delas convergindo para 0, ou seja lá qual valor que seja. Okay? Então, acaba virando problema de uma variável. E, como eu falei aqui, se o limite de duas variáveis existir for L, o limite por qualquer um desses caminhos vai ter que me dar aquele valor L. Parece que resolveu o problema, né? Transformei o problema de duas variáveis em uma variável. Mas, na verdade, não é bem assim. Se eu calcular o limite por algum desses caminhos e der um valor L, isso não garante que o limite de duas variáveis, aquele que a gente definiu agora há pouco, vá ser L. Okay? Que, na verdade, essa frase aqui é só daqui para lá. Se o de duas variáveis existir for L, o limite por qualquer caminho é L. Mas isso não está valendo a recíproca. Isso aqui não está me dizendo que se o limite por um caminho for L,
o de duas variáveis vai existir CL. Ok? Então, é uma proposição que vai só numa direção. O que eu posso fazer é, eu posso usar essa ideia para provar que um limite não existe. Tá? Ou então eu posso usar isso aí para calcular por um caminho, digamos que tenha dado L, então já sei que o limite de duas variáveis, se ele existir, ele vai ter que ser L. Ok? Mas ainda pode ser a possibilidade de não existir. Então, o que eu posso fazer é, se eu calcular por dois caminhos diferentes e der dois valores diferentes, então eu sei que o de duas variáveis não vai poder existir. Porque se ele existisse e tivesse um certo valor, qualquer caminho teria que ter o mesmo valor. Ok? Então essa ideia só vai servir para duas coisas. Você calcula o limite por um caminho, deu um certo valor, digamos 3, então você sabe que o limite que você está procurando, se ele existir, ele vai ter que ser 3. Ok? Mas você ainda não sabe se ele existe, então talvez ele não seja 3, pode ser que ele não exista. Se você depois tentar um outro caminho e der um valor diferente, 5, então você já sabe que o de duas variáveis não vai existir, porque se ele existisse, todos os caminhos teriam que dar o mesmo valor. Ok? Então, por exemplo, eu consigo facilmente provar que esse limite aqui da função x² menos y² sobre x² mais y², quando o xy se aproxima da origem 0, 0, ele não existe. Bom, a função é claro que não existe no 0, 0, né? Porque se eu botar xy0 vai dar 0 no denominador. Okay? Mas lembre-se que para o limite não interessa o que acontece no ponto. O que interessa é a medida que o xy se aproxima do ponto. Então, se o xy estiver próximo da origem, mas ainda não for exatamente 0, eu ainda não vou ter 0 no denominador. Então, não é esse o problema. O problema é que, se eu pegar o xy se aproximando da origem pelo eixo x, por exemplo, tá? No eixo x é onde o y é 0. Né? Se eu estiver olhando onde o y é 0, então joga 0 aqui, 0 ali, então vai ficar x² menos 0² sobre x² mais 0², vai sobrar x² sobre x². x² sobre x² dá sempre 1. Então vai dar limite de 1, que é 1. Okay? Então, por esse caminho, pelo eixo x, esse limite aqui deu valor 1. Mas quando eu tento me aproximar vindo pelo eixo y, o eixo y é onde o x é 0, né? Então, jogando x igual a 0 aqui, agora eu vou ter 0² menos y² sobre 0² mais y², vai sobrar menos y² sobre y², que é menos 1. Então vai dar limite de menos 1, limite de constante vai dar ela mesma. Então menos 1. Então o que está acontecendo? À medida que eu vou olhando os valores dessa função, com x e y se aproximando da origem, por esse caminho, os valores da função estão se aproximando de 1, por outro caminho estão se aproximando de menos 1. Como deu dois valores diferentes, e o limite tem que sempre ser único por qualquer caminho, então aquele limite ali de duas variáveis não existe. Okay? Então, toda vez que acontecer isso, se achar dois caminhos diferentes que dão valores diferentes, o limite não existe. Mas como é que pode acontecer isso? Limite de dois caminhos dá valores diferentes. Isso é parecido em cálculo 1 aos limites laterais. Limites laterais, por um lado ou por outro, podia acontecer que desse valores diferentes, se a função tivesse um salto, por exemplo, ali. Né? Aqui é uma coisa parecida. O gráfico dessa função é essa superfície meio esquisita aí, ok? E o que está acontecendo? Quando eu me aproximo da origem, a origem está ali, pelo eixo x, ou seja, ao longo aqui desse eixo x aqui, se eu calcular o valor da função, olhar no gráfico, o valor da função em qualquer ponto em cima desse eixo, vai estar sempre nessa altura aqui 1. Okay? Então, quando eu me aproximo da origem aqui, o valor da função está se aproximando de 1. Na verdade, ele nunca deixa de ser 1. Okay? Então, aqui a função está constante no valor 1, então o limite é 1. Por outro lado, se eu olho ao longo do eixo y, a função está aqui embaixo. Então, sempre com valor constante menos 1. Por isso que está se aproximando do menos 1. O limite pelo eixo y dá menos 1. Então, é isso que está acontecendo. Por aqui está indo bater no menos 1, por aqui está indo bater no 1. Ok? E é como se tivesse um salto aqui. Na origem mesmo não existe. O computador não mostra isso direito, mas aqui na origem não tem
nenhum ponto aqui do eixo Z pertence ao gráfico. Então, realmente vai chegando aqui no -1 e de repente pula lá para o 1. E aqui, mesma coisa, vem por aqui, aqui dá um salto para o -1. Então, é isso que está acontecendo. Outro exemplo. Quero calcular o limite quando x, y vai para a origem de novo dessa outra função. Vamos tentar fazer a mesma coisa de novo. Calcular primeiro o limite pelo eixo x. Bom, pelo eixo x, o y é 0 e o x vai tender a 0. Se o y é 0, então joga 0 aqui e aqui, então vai ficar x vezes 0 sobre x² mais 0 ao quadrado, vai dar sempre 0. E aí o limite de 0 é 0. Então, pelo eixo x, o limite deu 0. Vamos ver agora pelo eixo y. Bom, pelo eixo y, no eixo y é onde o x é 0. Então, fixa o x igual a 0. Aqui, 0. E deixa o y ir para 0. Só que quando eu jogar o x igual a 0 aqui, já vai zerar tudo, né? Então, vai dar um limite de 0, o limite de constante é ela mesma. Então a coisa aqui parece que está boa, né? Calculei por um caminho, deu 0. Calculei pelo outro caminho, também deu 0. Então, quer dizer que esse limite aqui vale 0? Não. Porque eu calculei só 2 caminhos. Existem infinitos caminhos, infinitas maneiras diferentes de chegar na origem. Será que tem alguma outra maneira que daria um valor diferente? Bom, isso aí não é fácil em geral de responder. É questão de ir tentando. No caso aqui, se você tentar por essa reta aqui, y igual a x, então pela diagonal, bom, em y igual a x, o que vai acontecer? No lugar do y aqui, bota x, então vai ficar x vezes x sobre x² mais x². Em cima da x², embaixo vai dar 2x². x² sobre 2x² é 1 meio. Então isso aqui vai dar 1 meio. Quando eu tomar limite de 1 meio, que é constante, vai dar a própria constante. Então agora eu achei um outro caminho que deu diferente. Se eu achei 2 caminhos que deram diferentes, então esse limite aqui não existe. Independente de eu ter outros caminhos que também derem 0, outros que derem meio. Achou 2 caminhos diferentes, aquele limite lá já não pode existir. Ok? Então essa é a ideia de procurar por diferentes caminhos para transformar num limite de uma variável só. É boa quando você acha que o limite não existe, para provar que o limite não existe. Aí basta você sair procurando até achar 2 valores diferentes. Se achar, o limite não existe. E se todos os caminhos que eu procurar derem o mesmo valor? Não garante nada. Pode ser que você tente 1000 caminhos e o 1000º desse diferente. Okay? Então, isso aí, esse método não serve para provar que o limite dá realmente um certo valor. Só serve para provar que ele não existe. Bom, mas e se eu calcular um monte de caminhos e der tudo igual? E eu começar a suspeitar que realmente o limite seja aquilo? Bom, aí para provar realmente, aí você tem que recorrer aos benditos épsilons e deltas. Então, digamos que eu tenha esse limite aqui, tá ok? Vou deixar como exercício para vocês tentarem calcular esse limite aqui por vários caminhos, tanto eixo x, eixo y, uma reta diagonal qualquer, parábola. Tenta o caminho que você imaginar, ok? Você vai descobrir que qualquer caminho que você tentar, o resultado vai dar sempre 0. Então você começa a ter uma suspeita muito forte de que esse limite talvez realmente exista e seja 0. Mas para provar, você tem que ir para a definição em termos de épsilons e deltas. Então, o que eu preciso fazer para provar que o limite é 0? Eu tenho que mostrar, olhem a definição lá atrás, tenho que mostrar que para qualquer épsilon maior que 0, então eu dou um épsilon, por menor que seja maior que 0, dou um épsilon, e eu quero que você ache um delta, uma outra constante delta, provavelmente pequena também, tal que toda vez que a distância do ponto xy até a origem, então seria raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, então raiz quadrada de x² mais y quadrado. Toda vez que essa raiz aqui for menor do que delta e maior que 0, eu preciso provar que o módulo da função menos o valor do que eu suspeito que seja o limite, no caso 0, então vai sobrar simplesmente o módulo disso aqui menos 0, então o módulo da função menor do que epsilon. Então isso é o que você precisa provar. Que a partir de uma desigualdade assim, você consegue, desde que você escolha um delta apropriado, você conseguir chegar naquela outra desigualdade para o epsilon que tiver sido dado. Às vezes, isso aí às vezes não,
boa parte das vezes isso aí é muito difícil de fazer, se sua função for complicada. Nesse caso aqui eu escolhi um exemplo que não dá muito trabalho, só para ilustrar. O que eu vou fazer aqui? Eu estou interessado nesse módulo aqui, né? Então vou começar a fazer estimativas sobre esse módulo. Bom, esse módulo aqui eu posso reescrever como, posso passar o módulo de uma divisão, né? Vira o módulo do numerador sobre o módulo do denominador. O denominador já é positivo por causa dos quadrados. Então isso aí acaba virando simplesmente 2 vezes o módulo de x. O y² também não preciso botar módulo porque já é positivo. Denominador também, então isso aqui é a mesma coisa que aquilo ali. Bom, aqui eu tenho y² dividido por algo que é maior que y², né? Porque é o y² mais alguma coisinha. Então isso aqui, esse denominador é maior que o numerador, quer dizer que essa fração aqui é menor ou igual a 1. Se essa fração é menor ou igual a 1, quer dizer que isso aqui tudo vai ser menor ou igual que 2 módulos de x vezes 1. Então menor ou igual que 2 módulos de x. Aí lembrem que uma maneira de escrever o módulo de um número real é como raiz quadrada de x². Okay? Então módulo de x é a mesma coisa que raiz quadrada de x². Então eu tenho agora 2 raiz quadrada de x², só que x² é menor que x² mais y², né? Então isso aqui vai ser menor ou igual que 2 raiz quadrada de x² mais y², porque quando eu acrescentei esse y², eu aumentei essa expressão, então é maior do que só aquilo ali. Bom, só que eu estava assumindo que o x² mais y² é menor do que um certo delta, né? Então isso aqui vai ser menor do que 2 delta, ok? E eu queria o quê? Eu queria que esse módulo fosse menor do que epsilon. Bom, eu já tenho que esse módulo é menor que 2 delta. Para ele ser menor do que epsilon, basta eu escolher o delta como sendo epsilon sobre 2, né? Que aí quando eu substituir aqui, vai dar 2 epsilon sobre 2, vai dar justamente o epsilon que eu queria. Ok? Então consegui fazer o que eu queria. Consegui mostrar que se eu der um epsilon, você consegue calcular um delta, tal que se isso aqui valer, aquele módulo vai ser menor do que epsilon. Ok? Então, satisfez a definição, quer dizer que o limite daquela função ali realmente é aquele zero lá que eu estava suspeitando. Ok? Então, é esse o caminho. Ok? Vocês devem lembrar do cálculo 1 que essas demonstrações de limite por epsilon e delta podem ser muito chatas. Ok? Mas não se preocupe que a gente não vai precisar muito disso aí não. Okay? A gente vai meio que ignorar essa parte, porque eu quero que vocês peguem a ideia que está por trás disso. Qual que é o princípio básico. Então, demonstração mais com epsilon e delta, deixa para o futuro. Bom, tirando o método de calcular limites por caminhos, que só serve para te dar uma suspeita de qual que deva ser o valor, mas não uma certeza, ou então serve para você provar que o limite não existe, tirando isso e tirando o epsilon e delta, que é muito complicado às vezes, o que sobra? Que método que eu vou realmente usar para calcular limites? Bom, para funções de duas variáveis, não tem tantos métodos quanto para uma variável. Okay? Então, o que tem são alguns truquezinhos que você pode usar em situações específicas. Mas, como eu falei, a gente não vai precisar muito além disso. Bom, um truque que é bem útil às vezes, mas só funciona em certas funções, se eu tiver uma função f de xy, que eu estou querendo calcular o limite dela, e eu perceber que eu posso escrever ela como uma composição de uma função g de t, de uma variável só, com uma outra função h de duas variáveis, h de xy. Ok? Então, tem uma função f de xy, que é simplesmente uma função de uma variável composta com uma função de duas variáveis. E digamos que eu conheça já o limite dessa função h. Okay? Digamos que eu já tenha calculado, seja uma função razoavelmente simples essa função h, digamos que eu saiba que o limite dela, quando xy tende para o AB que eu estou interessado, digamos que eu já saiba que o limite é c. Bom, então o que isso aqui está me dizendo? Isso aqui está me dizendo que quando xy estiver bem próximo do AB que eu estou interessado, o valor de h vai ser bem próximo de c. Ok? Bom, só que eu vou estar pegando o h e jogando como parâmetro da g, né? Certo? O h aqui entraria no lugar do t. Então, o que está acontecendo? Se o h, aqui o limite do h é c, quer dizer que o h está se aproximando de c. O t está tendo o valor de h, quer dizer que o t vai estar se aproximando de c, né? Ok?
Então, calcular esse limite aqui da f, que é essa composta, é a mesma coisa que calcular o limite da g quando t vai para c. Certo? Porque o f é g de h, de xy, o h está se aproximando de c, quer dizer que o t, que é a mesma coisa que o h aqui, está se aproximando de c. Então, se esse limite aqui de uma variável, que aí agora virou de uma variável, dá para usar todos os métodos de cálculo 1. Ok? Se eu conseguir calcular esse limite, então o resultado que der aqui vai ser o limite de duas variáveis que eu estou procurando. Ok? Então, esse é um truquezinho que às vezes é útil. Mas só vai servir para funções que sejam compostas dessa maneira. Está aqui um exemplo. Eu quero calcular o limite quando xy vai para 0, 0 dessa expressão aqui. Bom, isso aqui é uma função composta desse formato? É, porque você pode perceber que o x e y aparecem sempre aqui de uma mesma forma, de uma mesma expressão, sempre na forma de x² mais y². Quer dizer que se eu pegar essa expressão x² mais y² e chamar da minha função h, então vai sobrar o quê? Isso aqui seria como a função seno de... Imagina que no lugar do x² mais y² você bota um t, ok? Então, isso aqui seria como um seno de t sobre t composto com a função x² mais y². Então, é isso que eu tenho. Você pode perceber que se eu fizer essa composição dessa função g de t igual a seno de t sobre t com essa função h de xy igual a x² mais y², compor significa pegar isso aqui e botar lá onde está o lugar do t, né? Se eu fizer isso, vai dar justamente aquela expressão. Então, tá aí. Essa é justamente uma função composta desse tipo aí, de uma função de uma variável com uma função de x e y. E aí, o que preciso fazer agora, então? Preciso ver se eu consigo calcular o limite do h, quando xy vai para 0, 0 ali, e depois usar o valor para escrever o limite de g. Bom, o que vai ser o limite do h? No caso aqui, dá para provar que o limite de h, que seria o limite de x² mais y², quando xy vai para 0, 0, aqui é uma função bem simples, dá para perceber claramente que quando o x e o y se aproximarem de 0, isso aqui vai estar se aproximando de 0, né? De 0² mais 0², que dá 0. Para provar realmente isso aqui, você pode usar o epsilon e delta. Ok? Fica como exercício vocês fazerem isso, usar epsilon e delta para realmente provar que esse limite aqui está correto. Ou então, daqui a pouco, a gente vai ver que dá para provar isso aí por continuidade. Mas, digamos que você tenha já provado isso aqui. Então, o limite do h deu 0. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar esse 0 aqui, faria o papel de c. Então, você vai agora calcular o limite quando t vai para c, ou seja, quando t vai para 0, da função g de t, que era o seno de t sobre t. Bom, esse limite aqui, vocês estão cansados de saber do cálculo 1, que dá 1, né? Então, se esse limite aqui dá 1, então o limite que eu estava interessado também vai ser igual a 1. Então, tá aí, conseguimos calcular o limite de uma função de duas variáveis. Bom, outra coisa que ajuda bastante no cálculo de limites é a noção de continuidade. Okay? A definição de continuidade para a função de duas variáveis é bem parecida com a do cálculo 1. A gente vai dizer que uma função f de xy é contínua num certo ponto AB se, quando você pegar o AB e jogar na função, existir. Okay? Se o limite você conseguir calcular e ele existir, e o resultado aqui e aqui der igual. Okay? Então, se aqui, por exemplo, der 5, aqui também tem que dar 5. Tá joia? Então, essa é a definição de continuidade em um ponto específico. Bem parecido com o cálculo, com a diferença que agora eu tenho duas coordenadas para o ponto. Bom, como é que isso aí me ajuda a calcular o limite? Porque aqui eu estou precisando mostrar que esse limite existe, conseguindo calcular ele para mostrar que é igual ao valor da função, para aí poder dizer que a função é contínua, né? Okay? Então aqui, para dizer que é contínua, eu dependo de conseguir calcular o limite. Mas aí entra os resultadozinhos que os matemáticos já demonstraram e que a gente vai poder usar, que se você tiver uma função complicada, mas que seja uma soma, subtração, multiplicação, composição de funções contínuas, o resultado, a função complicada lá também vai continuar sendo contínua. Se envolver uma divisão de funções contínuas, também vai ser contínua desde que o denominador não se anule. Então, que é exatamente como no cálculo 1. E, além disso, os matemáticos demonstraram que todos os polinômios, as raízes, exponencial, logaritmo, trigonométrico, todas as funções mais comuns, as funções básicas que estão acostumados a usar, todas elas são contínuas em todos os pontos do domínio.
ok? Então, se você souber o domínio dessas funções, você sabe onde que elas são contínuas. E aí, qualquer combinação dessas funções aqui, através de soma, subtrações, multiplicação, composição, divisão, também vai continuar sendo contínua, desde que não dê zero no denominador, nada esquisito. E aí, agora que você descobriu que a função é contínua, uma função complicada a partir desses argumentos que você conseguiu descobrir que sua função é contínua, então você já sabe que agora, se você quiser calcular o limite, sabendo que ela é contínua, você sabe que o limite vai ser igual à função, ao valor da função. Então basta calcular o próprio valor da função. Ok? Então, de novo, nem sempre isso aí vai resolver seu problema, porque na maioria das vezes a gente está interessado em calcular o limite justamente em pontos onde a função dá problema, onde ela não é contínua. Mas se você der sorte e estiver num ponto onde a função é contínua, para calcular o limite, basta calcular o valor da função, se você souber que a função é contínua naquele ponto. Então, por exemplo, digamos que eu quero calcular esse limite dessa função complicada aqui. Bom, essa função é complicada, mas ela é formada por várias funçõezinhas mais simples, né, desses tipos aqui. Aqui eu tenho polinômios, aqui outro polinômio, aqui eu tenho uma raiz de um polinômio. Então aqui eu tenho uma composição de raiz com polinômio, aqui uma soma, aqui produto, subtração, divisão. Então eu já sei que essa expressão aí vai ser contínua, essa função vai ser contínua em todos os pontos onde não der nenhum problema aqui. Onde esse denominador não der zero, onde não der raiz de número negativo aqui. Em particular, como eu estou interessado nesse ponto específico, no ponto 1, 0, nesse ponto 1, 0, aqui não vai dar zero, aqui vai dar raiz de 1, que também não tem problema nenhum. Então essa função aqui é contínua nesse ponto. Se eu sei que a função é contínua nesse ponto, para calcular o limite, o que eu preciso fazer? Simplesmente pego os valores das coordenadas, pego o x como sendo igual a 1, o y como sendo 0, joga aqui e faz a conta. No caso, calcula isso aqui, você vai ver que vai dar 1. Então pronto, conseguimos calcular o limite mais uma vez. Tá joia? Então, essas são as principais técnicas para calcular limite de duas variáveis. Vocês vão ver que não resolve todos os problemas, ok? Todos esses métodos aí só dependem da sua função ser contínua, então ser uma composição como a gente viu agora há pouco. Então, funciona em casos específicos, ok? Mas vocês vão ver que vai ser mais do que suficiente porque a gente está interessado. O que eu quero que vocês realmente tenham em mente é a ideia, o que esse limite significa. Se eu disser que o limite de uma função, quando x, y tende a um certo ponto a b, dá 5, significa o quê? Que toda vez que x e y estiverem bem próximos de x estiver bem próximo de a, y bem próximo de b, o valor da função vai estar bem próximo de 5. Okay? Essa é a ideia que o limite está dizendo. Então é isso. Aí a continuidade também tem essa definição aqui, né? Mas intuitivamente o que significa é que sua função, o gráfico dela não vai ter buracos, não vai ter saltos, não vai ter nada esquisito, porque essa condição aqui obriga que a função exista naquele ponto, então não pode ter buraco, e o limite existe, quer dizer que todos os pontos ali bem próximos vão estar bem próximos do valor da função, então não vai poder ter saltos, não vai poder ir para infinito, não vai poder ter nada esquisito acontecendo. Então, mesma ideia intuitiva de continuidade de uma variável. Significa que o gráfico vai ser bonitinho, não vai ter quebras, nada muito esquisito.